Oi, gente, tudo bem? Ontem no culto, eu faço parte da Assembleia de Deus Missão e Resgate. E ontem lá no culto foi uma bênção. E o que o pastor falou foi algo que eu já venho refletindo. Algumas coisas eu já trouxe para vocês. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita, né? Ela se renova dia após dia em nossas vidas. E todas as vezes que você for ler, você vai sentir algo diferente, o Senhor ele vai ministrar algo diferente para o seu coração. A palavra diz que as pessoas padecem por falta de conhecimento, e é verdade, né? Às vezes a gente quer ter uma vida melhor, mas a gente não busca os ingredientes necessários para que nós venhamos ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila no sentido de tranquilidade, paz. Não é ausência de problemas, mas é entender que mesmo diante das circunstâncias, existe um Deus que está conosco, que está ao nosso lado. E ontem, uma das coisas que o pastor falou foi justamente isso, que muitas pessoas elas se tornam reféns da sua história, do seu passado, da família onde ela foi criada. Então, tipo, se meu pai foi um fracassado em sua empresa, então eu consequentemente serei. E aí elas começam a buscar justificativas para a vida atual em que elas estão tendo. Mas na verdade, cada um de nós vamos ser aquilo que a gente pensa ser. Se você pensa ser um fracassado, então fracassado você vai ser. Se você sabe que você é o que a Bíblia diz que você é, com certeza você vai ter uma vida diferenciada. Você vai ter uma vida de vitória, você vai ter uma vida onde você vai perceber que você vai viver um dia de cada vez. E muitas vezes nós nos tornamos reféns, né? Da história que nós tivemos lá atrás, da família onde nós fomos criados, e nós paralisamos, não avançamos rumo àquilo que a gente quer conquistar. E nos esquecemos que todo mundo passa por problemas. Se a gente for sentar, a gente vai ver que às vezes tem pessoas que têm problemas bem maiores do que o nosso. A questão é que muitas vezes a gente não deixa que aquele problema, que aqueles sentimentos que vêm na nossa mente de desespero, de desesperança, de desmotivação, que é normal a gente sentir, seja apenas uma passagem nas nossas vidas. Então a gente se apega a eles e não deixa que eles sejam apenas passagem. E com isso nós ficamos estagnados, nós não evoluímos, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos realizar os nossos sonhos. E muitas vezes nós jogamos a culpa até em Deus, porque olhamos e dizemos assim, Deus não se importa comigo, Deus não está olhando para mim. Mas na verdade eu quero te dizer que Deus ele está presente em toda e qualquer circunstância. Deus está presente tanto no momento bom como no momento ruim, né? Como foi pregado ontem lá na igreja que eu faço parte, Elias, quando estava na caverna, ele não estava sozinho, mesmo estando ali na caverna, né? Então tem coisa, ele foi quem quis estar na caverna, não significa que Deus quis o colocar lá. Então muitas vezes nós precisamos entender que existe um Deus que está nesse barco. Quando os discípulos estavam ali naquele barco e Jesus estava naquele barco também, os discípulos ficaram atemorizados, os discípulos ficaram desesperados e até por um momento se esqueceram que Jesus estava ali com eles. Foi normal eles sentirem medo? Foi, porque eles são pessoas. Eles eram seres humanos iguais a nós. Mas nós temos que entender que não há tempestade que seja maior do que o nosso Deus. E tem um livro, é interessante que um dos livros que eu estou lendo tem tudo a ver com isso que foi pregado ontem lá na igreja e com o que eu vou te falar aqui, que ele diz assim: quando enfrentamos as tempestades da vida,
e certamente nós iremos enfrentá-las, Deus está dizendo para nós: você confia em mim? Você crê em minhas promessas? Clama a mim e responderei ao seu chamado e mostrarei a você coisas grandes e ocultas. Deus espera que confiemos nele. Ele deseja que os crentes associem sua fé às promessas, né? Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, um novo olhar nós vamos ter da situação que nós enfrentamos dia após dia. Ou seja, quando você conhece, você confia. Quando nós deixamos os nossos filhos aos cuidados de alguém, nós deixamos porque nós confiamos naquela pessoa. Então, quanto mais nós o conhecemos, melhor enfrentamos nossas situações, né? Podemos confiar em alguém que conhecemos. O descanso vem da confiança que temos em seu amor, né? O descanso, ele nos leva a descansar no amor de Cristo, né? E sermos fiel a Ele, né? E da crença de que Ele nunca deixará de nos dar o que é melhor para nós. E eu encerro dizendo para você um versículo muito conhecido, mas que o Espírito Santo traga ele à tua memória hoje, que é: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o esqueça, diz o Senhor nesta manhã, eu jamais me esquecerei de ti. Um forte abraço, que Deus abençoe o teu dia e que você possa sentir aí a presença do Senhor com você, tá bom? Um abração.